O que são bactérias? Quais as características gerais das bactérias? Em que reino as bactérias foram classificadas? Será que toda bactéria é um agente causador de doença? Então, quer saber mais sobre o grupo das bactérias? Assiste a videoaula até o final. Então, antes de nós começarmos a nossa videoaula, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, compartilhe a videoaula com seus colegas, ative o sininho para receber as notificações e dê um like aí, beleza? É isso aí. E então, turminha, vamos começar falando das bactérias pelas suas características. Características gerais das bactérias. Vamos ver quais são? Então, se liga aí, ó. Gente, as bactérias, elas pertencem ao reino Monera. O reino Monera é um grande grupo onde foi colocado nesse grupo seres com características particulares das bactérias. Por exemplo, as bactérias são seres microscópicos. Além de elas serem seres microscópicos, são seres bastante primitivos. Na verdade, acredita-se que as bactérias foram os primeiros seres a surgirem no nosso planeta, por volta de 3,5 bilhões de anos. As bactérias ainda, pessoal, são seres unicelulares. Um ser, ele é considerado unicelular quando ele tem apenas uma célula, beleza? As bactérias também são seres procariontes. Seres procariontes são aqueles seres que as suas células são simples, não apresentam uma organização nuclear e o seu material genético fica difuso no citoplasma. Algumas bactérias vivem sozinhas, de forma isolada, enquanto outras bactérias vivem em colônias, em grupos, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco alguns grupos de bactérias. E essas bactérias, elas estão divididas ainda em bactérias e cianobactérias, beleza? Então, estas são as características gerais das bactérias. Célula bacteriana, tá bom? A célula bacteriana é uma célula procarionte. A célula procarionte, como eu acabei de falar para vocês, ela é diferente da célula eucarionte. A célula procarionte é simples, é primitiva, enquanto a célula eucarionte é organizada, tem uma complexidade maior. Nessa figura vocês estão vendo a célula de uma bactéria, ou seja, uma célula procarionte. Então, olha só, em vermelho vocês percebem aí o flagelo, que é uma estrutura de locomoção do organismo. Em amarelo vocês percebem, vocês visualizam a cápsula, que é uma estrutura de proteção, de resistência para a bactéria. Bactérias que têm cápsulas, ela causam problemas, doenças muito maiores do que aquelas bactérias que não apresentam cápsula. Em verde aí, ó, você vê uma listrinha verde, que é a parede celular. A parede celular da bactéria, ela é formada por uma substância chamada peptidoglicano, beleza? E essa parede celular está relacionada também com resistência da célula. Então, se essa célula, por exemplo, ela absorve muito água, ela não estoura por causa da parede, chamada parede celular. Pessoal, a listrinha vermelha que vocês estão vendo aí, ó, seria a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é uma estrutura universal, é uma película que lá na célula vai estar relacionada com permeabilidade seletiva. Traduzindo isso para uma linguagem mais simples, a membrana plasmática, ela controla o que entra e o que sai da célula. É uma espécie de porteiro, beleza? Então, em verde aí, dentro da célula, você vê o citoplasma da célula. O citoplasma é uma substância gelatinosa, onde estão presentes, onde estão mergulhados um monte de coisinhas lá na célula. Então, observa só essas bolinhas em azuis. As bolinhas azuis são, na verdade, os ribossomos. Os ribossomos, assim como a membrana plasmática e citoplasma, são universais. Toda célula apresenta membrana plasmática, ribossomo e citoplasma. O ribossomo vai ter o papel de produzir as proteínas da bactéria, beleza? E em amarelo, no meio da célula, você tem o chamado nucleóide. Você tem um material genético que está disperso, que está difuso no citoplasma da célula. Esse material genético nada mais é do que o DNA.
o ácido desoxirribonucleico. E aí, galera, neste momento agora nós vamos classificar as bactérias. Gente, classificar nada mais é do que agrupar em grupos, organizar em grupo, separar em classe, tá bom? Isso é muito comum na biologia. Como existem muitos indivíduos, como existem muitos seres vivos no planeta, para ficar mais fácil o estudo, a gente classifica. A gente classifica os fungos, classifica as algas, classifica os animais, os protozoários e também classifica as bactérias. Classificar alguma coisa é arrumar um critério específico para tal processo. Então a gente classifica as bactérias segundo alguns critérios. Vamos ver quais são? Então vem comigo aí, ó. Base da classificação das bactérias quanto à forma. Gente, nesse momento a gente vai classificar as bactérias de acordo com a forma delas, beleza? Então olha só, se as bactérias forem redondinhas, chamamos elas de cocos. Quando você tem dois cocos reunidos, diplococos. Se esses cocos estiverem formando uma fila, você tem os streptococos. Se os cocos estiverem reunidos de forma a lembrar um cachinho de uva, estafilococos, beleza? Então nós temos vários tipos aí de cocos. Temos também bactérias que lembram um espiral, são os espirilos, são as espiroquetas. Temos bactérias que lembram um bastão, são os bastonetes, são os bacilos. E também temos bactérias que lembram uma vírgula, são os vibriões. Então, em relação à forma das bactérias, nós temos os cocos, os bastonetes, os vibriões e muito mais. Pessoal, também classificamos as bactérias em relação à sua nutrição, em relação à sua forma de obtenção de energia, beleza? Então, se liga aí, ó. Olha aí na imagem. As bactérias são classificadas em autotróficas e em heterotróficas. Gente, não se assustem com o nome. Um ser, ele é autotrófico ou autótrofo quando esse ser tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Esse ser vai fazer isso através de dois processos fundamentais, ou de fotossíntese ou de quimiossíntese. Então, toda vez que terminar no termo síntese, esse ser é um ser autotrófico. Ele faz fotossíntese ou faz quimiossíntese. Normalmente quem faz fotossíntese é planta e alga, mas algumas bactérias, elas também fazem fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese nada mais é do que um processo em que a célula pega gás carbônico do ar, pega água, combina esse gás carbônico com essa água na presença de luz e de clorofila, e com isso ela produz glicose e oxigênio. Essa glicose é considerada o alimento da célula. Então, como ela consegue produzir o alimento, você diz que esses seres são autótrofos ou autotróficos. Produzem o seu próprio alimento. Beleza? Alguns seres não conseguem produzir o seu próprio alimento. A natureza não reservou a eles essa façanha, essa capacidade fisiológica. Então a gente diz que esses seres, para eles sobreviver, eles precisam ingerir do meio ambiente, eles precisam absorver, eles precisam capturar moléculas e internalizar, colocar dentro dessas células. Esses seres que fazem isso são heterotróficos, seres que não produzem o próprio alimento. O ser que é heterotrófico, ele vai fazer dois tipos de processo. Ou ele vai fazer fermentação, ou ele vai fazer decomposição, beleza? Na fermentação, seres como bactérias e fungos pegam glicose, quebra essa glicose para obter energia e produz gás carbônico, beleza? Produz substâncias, como por exemplo, iogurte, como por exemplo, álcool etílico e assim vai. Os seres que são decompositores são aqueles seres que participam da reciclagem da matéria. Ou seja, quando um ser morrer na natureza, bactérias e fungos vão atuar sobre esses seres fazendo o processo de decomposição, destruindo, desintegrando os tecidos mortos e liberando para o meio ambiente os minerais que de novo serão absorvidos pelas plantas e passados para todos os seres na cadeia alimentar. Galerinha, uma outra coisa importante e interessante é a reprodução das bactérias. Lembre que reprodução é uma característica de um ser vivo.
Então, todos os seres que são seres vivos, eles precisam se reproduzir. Eles se reproduzem, beleza? Então, neste momento, a gente vai estudar agora o tipo ou os tipos de reprodução das bactérias. Divisão binária. A divisão binária nada mais é do que um processo de reprodução assexuado, onde não existe participação de gametas, onde não existe fusão, união de gametas, beleza? Então, tudo começa com uma célula, um indivíduo único na reprodução assexuada. Eu tenho que ter um indivíduo único. Esse indivíduo único, ele vai duplicar o seu material genético, beleza? Depois que ele duplica o seu material genético, a célula sofre uma divisão no meio, dando origem a duas células. Por isso o nome divisão binária. A divisão binária também é chamada de cisparidade. Aí vocês percebem aí, no final, duas células filhas surgiram através da reprodução assexuada. Mas não é sempre a reprodução assexuada que vai acontecer com as bactérias. As bactérias também podem se reproduzir de forma sexuada. Deixa eu mostrar aqui para vocês no próximo slide. Na verdade, não é bem uma reprodução sexuada. Na verdade, é uma recombinação genética. É uma recombinação gênica. Existem dois tipos de recombinação gênica. Na verdade, tem três. Vou falar de dois. Tem a transdução e tem a conjugação. Pessoal, nesta imagem vocês estão vendo o seguinte, ó. Olha aí na partezinha do meio, tá bom? Na figura do meio. Você tem um vírus que está entrando dentro da célula. Esse vírus aí ele é específico para a bactéria. Ele só parasita a bactéria, por isso ele é chamado de bacteriófago. Esse vírus, quando ele entra dentro da célula, na verdade, o seu material genético entra dentro da célula. O material genético do vírus se mistura com o material genético da bactéria e muitas vezes essa bactéria, quando ela se divide, ela acaba passando um pouquinho da informação genética da bactéria. Então, nesse processo de recombinação gênica, o que acontece é o seguinte: os vírus, quando ele injeta o seu material genético dentro da bactéria, esse material genético do vírus, ele vai se ligar com o material genético da bactéria. E na hora que esses novos vírus eles forem formados dentro da bactéria, quando esses vírus saírem da bactéria, ele pode arrastar com eles pedacinhos de DNA da bactéria. Aí esse vírus agora entrando numa segunda bactéria, ele consegue fazer meio que uma contaminação de material genético. Aí as bactérias elas vão se tornando cada vez mais geneticamente variadas. Esse processo, esse tipo de recombinação gênica é chamado de transdução, beleza? E o último processo aqui de reprodução das bactérias, de recombinação gênica, é a conjugação. Observa aí na figura, para que aconteça o processo de conjugação, é necessário existir duas bactérias. Uma bactéria eu chamo de bactéria doadora e a outra bactéria eu chamo de bactéria receptora. Olha aí na figura, a bactéria doadora, ela vai ter aquele negocinho azulzinho ali, ó, circular. Aquela coisa circular azulzinha, eu chamo de plasmídio. É um material genético também da bactéria. Então a bactéria ela vai se juntar com outra, ela vai se encostar em outra bactéria, vai formar agora um pile sexual, uma pontezinha da célula doadora até a célula receptora. O plasmídio agora ele vai se duplicar e vai passar de uma bactéria para outra. Esse tipo de processo, essa forma de recombinação gênica, nós chamamos de conjugação, beleza? E vai acontecer com alguns seres, como por exemplo, as bactérias. Galerinha, e por último, eu vou falar um pouquinho das doenças causadas pelas bactérias, as chamadas bacterioses. Na verdade, eu não vou falar das doenças, eu vou apenas citar, tá certo? Porque existe um grande número de bacterioses, são muitas doenças. Então aqui eu coloquei uma lista de algumas doenças que são causadas por bactérias. Então se liga aí: tuberculose, difteria, hanseníase, também chamada de lepra, coqueluche, pneumonia, meningite meningocócica e muito mais. Esses seres, ele não tem apenas o lado bom, que é, por exemplo, participar da reciclagem da matéria, atuar no meio ambiente como um ser decompositor.
Muitas bactérias, por exemplo, produzem vitaminas no nosso intestino. Muitas bactérias vivem aí em uma forma de mutualismo, trazendo benefícios para o meio ambiente, para os ecossistemas. Uma pequena parte dessas bactérias são agentes causadores de doenças, são as chamadas bactérias patogênicas, beleza? Então não esquece disso, na sua imensa maioria, as bactérias são seres do bem, que trazem benefícios para o meio ambiente. Uma pequena taxa de bactérias, uma pequena proporção, é que são causadoras de doenças, que são as bactérias patogênicas, beleza? Então essa foi a aula de bactérias. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam, dá um like aí na aula, compartilha, tá bom? Ative o sininho e a gente se vê em um próximo momento. Valeu, tchau, tchau.